Há um tempo atrás, houve um post no LinkedIn que falava sobre a dificuldade que os angolanos têm relacionada ao uso de cartões Visa no exterior, e alguns pontos pertinentes foram mencionados nesse post. O primeiro problema começa com a obtenção do próprio cartão, que convenhamos, não é uma tarefa trivial em Angola. O segundo problema está relacionado aos limites estabelecidos para os cartões, que foram de 2.000 para 1.500 para 1.000 para 500 até chegarmos aos míseros US$ 250. Alguns angolanos usam algumas alternativas como MyFin, Revolut, Atlântico Europa, etc. Mas essas plataformas ou bancos não foram feitas pensando em angolanos. Então eu gostaria de analisar algumas informações interessantes e ver se chegamos a alguma conclusão plausível sobre esses problemas e também o mercado fintech angolano. 2 de agosto de 2023. Nessa data, a EMES realizou uma cerimônia formalizando o memorando de entendimento com a Mastercard, que consistia na criação de um cartão que funcionaria como um cartão da rede multicaixa quando usado em Angola e quando usado no exterior funcionaria como um cartão de débito Mastercard. 2 anos se passaram, estamos em 2025 e eu tenho a certeza que nenhum de vocês tem um cartão destes. Então, nós vamos recuar um pouquinho para entender o que aconteceu. 16 de setembro de 2024. Nessa data foi lançada pelo jornal Expansão uma notícia que mencionava esse mesmo memorando. Abre aspas. Com a atual cenário da escassez de divisas nos bancos comerciais associada à desvalorização cambial e inconvertibilidade da moeda nacional, o regresso desses cartões é inviável. O acordo foi celebrado pela EMIS apenas por conta da pressão por parte do Banco Nacional de Angola por questões políticas, para que Angola conste nas estatísticas de países que emitem tais cartões e melhorar a imagem no fórum internacional. Bem, não é exatamente das melhores coisas de se ler, mas nós precisamos entender o quê? Que o dinheiro ele não é convertido, ele é trocado ou comprado. O que quer dizer que para que nós tenhamos dólares, os bancos comerciais precisam previamente ter esse dinheiro disponível. E como é que esses bancos têm esse dinheiro disponível? Pegando do Banco Nacional. E como é que o Banco Nacional tem esse dinheiro disponível? Petróleo, meus caros, petróleo, muito petróleo. De acordo ao World Bank, o petróleo representa 30% do PIB angolano, 105% das receitas e mais de 95% das exportações de bens. E isso é muito preocupante. Não um pouco, mas muito preocupante, com letras maiúsculas bem grandes. Mas se acalmarmos os nossos ânimos e pensarmos, a solução para resolver esse problema é relativamente simples. Seria apenas diversificar a economia e exportar bens em larga escala além do petróleo. Mas o fato de ser simples não quer dizer que é fácil, porque criar uma indústria exige tempo, planejamento, investimento e eficiência. E pelas coisas que eu acabei de citar, já conseguimos ver que elas dificilmente aparecem em Angola no mesmo local, todas ao mesmo tempo. Mas para isso também existe uma solução mais simples: produtos digitais. E é aqui que entra a EMIS. A Angola precisa urgentemente de gateways de pagamento internacional para ontem. E isso não é negociável ou opcional. Nós precisamos mesmo. De acordo com a World Trade Organization, a África exportou em serviços digitais aproximadamente 41,3 mil milhões de dólares em 2024. Isso representa menos de 1% do total global. E se formos ver nessa lista dos top 10 de exportadores de serviços digitais, Angola não aparece nem na última posição. Diferente de outros países africanos, pela mesma organização, podemos dizer que a Angola tem vindo a diminuir a quantidade de serviços digitais
exportados, sendo que a maior parte deles são de telecomunicações. Jogos digitais, aplicações móveis e SaaS têm gerado milhares de milhões de dólares todos os anos. Para vocês terem uma ideia, a indústria de jogos digitais hoje representa um faturamento maior do que a indústria cinematográfica e musical combinadas, né, por uma diferença pequena. A África tem bastante potencial porque é um mercado muito inexplorado, o que significa que a possibilidade de crescimento é muito grande. E eu não sou o único a perceber isso, porque a Stripe em 2020 adquiriu a Paystack, que é uma fintech africana, tudo com o objetivo de expandir a sua operação para países africanos. E se repararmos, 4 dos 10 países que eu mostrei, que são os maiores exportadores de serviços digitais em Angola, constam na lista de operação da Paystack. Em 2023, a Paystack permitiu com que estes países africanos recebessem o pagamento de mais de 130 países clientes fora de África, sendo que os Estados Unidos representam 36% dessa estatística. Hoje nós temos diversas plataformas que permitem que as pessoas gerem receita na internet. O YouTube para criadores de vídeos, a Medium para a criação de artigos e a Kickstarter para financiamento de projetos e até mesmo startups. Agora imaginemos que criadores comecem a ganhar em dólar. Com essas pessoas ganhando em dólar, a quem é que eles vão recorrer para fazer a sua troca para a moeda local? Aos bancos. Desse jeito, mais moeda estrangeira entra para o mercado nacional e assim os bancos aumentam sua disponibilidade de divisas e não só, as pessoas também para as suas trocas individuais. A nossa fraqueza pode ser, na verdade, a nossa força, porque enquanto $200 nos Estados Unidos pode não ser um valor tão relevante, dependendo do câmbio, esse valor pode chegar até 200 mil kwantas, que representa 2 vezes o salário mínimo na função pública e até 4 vezes o salário mínimo para microempresas e startups. A oportunidade e os dados estão aí. Resta a EMIS, a organização competente, correr atrás. Do mesmo jeito que a parceria com a Mastercard foi firmada, não vejo por que não poderia ser firmada uma parceria com a Stripe ou a Paystack, que tem as suas operações em África. Os angolanos estão a perder a sua fatia do bolo, não porque não fomos convidados para a festa, simplesmente não temos autorização para sair.